curso de enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria já formou milhares de enfermeiros e enfermeiras que atuam em todo o Brasil. Sua primeira turma iniciou em 1976, mas a criação do curso aconteceu no ano anterior. Em 1975, por uma questão política administrativa no Brasil, havia necessidade de formação pelos estudos feitos no DALMEC, de 18% de aumento de profissionais de enfermagem. E com isso, criava-se 13 cursos de enfermagem. A FACEM foi convidada para ser federalizada. E nós ficamos muito faceiros, porque os professores todos seriam federalizados. Mas não aconteceu, porque a congregação não aceitou a proposta feita. O professor Hélios, que era o reitor na época, disse: o curso de enfermagem vai acontecer, é uma questão de prioridade. E constituiu, junto com com o administrador Geraldo Pozobon, do Hospital Universitário Centro, uma comissão. Dela fazia parte a professora Leopoldina, as 3 enfermeiras, a professora Leopoldina Vieira da Silva, Jussara Sotier e Benildes Mazorani, que começaram, então, através dessa comissão, a estudar o currículo que se pretendia para a Federal. Para entendermos a importância dessa trajetória, precisamos voltar ao passado e revisitar um pouco da história da enfermagem. A história da enfermagem tem um lado um tanto quanto obscuro, mas daí também tem um lado bastante gratificante para nós profissionais da enfermagem. Que o obscuro é quando ela começou como uma profissão eminentemente feminina, numa época em que a mulher não tinha um papel na sociedade nenhum relevante, mas o cuidado era da mulher. Então a mulher cuidava, mas sem reconhecimento, sem ser considerada uma profissão. Lá, né, na Paris dos anos 1800, Luísa de Marillac tinha os hospitais, que hoje é o Hotel de Ville, em Paris. Eu digo para os alunos, quando vocês forem a Paris, fiquem no Hotel de Ville, que foi o primeiro hospital que teve um corpo de enfermagem, né? Então a Luísa de Marillac treinava mulheres para trabalhar, só que mulheres que queriam trabalhar cuidando de pessoas doentes em hospitais precários. Eram mulheres da rua, mulheres que não tinham família ou que eram alcoólatras, prostitutas, que a Luísa recuperava para a sociedade, né? Dava uma chance para elas. Então esse foi o papel, assim, uma imagem que ficou da enfermagem. E Florence Nightingale, então, durante a Guerra da Crimeia, recupera essa imagem, fazendo com que a enfermagem fosse reconhecida como uma profissão. Ela criou a primeira escola de enfermagem profissional do mundo, que é no Hospital St. Thomas, em Londres. Ela nos deu o nosso símbolo, que é a lâmpada, né? Porque ela ia visitar os doentes mesmo durante a noite, então ela precisava de luz para olhar os sangramentos, as hemorragias. Então ela levava a lâmpada e foi conhecida como a Dama da Lâmpada. E a partir de Florence, então, 1876, a enfermagem foi reconhecida como profissão. A enfermagem é uma arte. E para realizá-la como arte, requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso como a obra de qualquer pintor ou escultor. Pois o que é tratar da tela morta ou do frio mármore comparado ao tratar do corpo vivo, o templo do Espírito de Deus? É uma das artes, poder-se-ia dizer, a mais bela das artes. Florence Nightingale, a nossa precursora da enfermagem moderna. Florence Nightingale foi uma mulher forte. E mulheres fortes inspiram outras mulheres. Assim como Leopoldina Vieira da Silva, primeira coordenadora do curso de enfermagem, que também inspirou aqueles e aquelas que deram continuidade a essa história. O nome é difícil, né? Mas eu tenho uma lembrança muito forte da professora Leopoldina, que foi quem criou o curso. A fundadora do curso, a criadora do curso, a professora Leopoldina Vieira da Silva, que foi um modelo especial na minha vida, tanto que eu acabei
desenvolvendo toda a minha formação e trabalho na área da saúde da mulher. Ela era enfermeira obstetra, né? Foi minha professora, foi coordenadora do curso por muitos anos, uma pessoa muito dedicada, muito lutadora e que me marcou muito. E de quem eu tenho muita saudade, tenho saudade de várias, mas essa eu me lembro assim quase que todos os dias. Ai, eu chego a me emocionar. Ela foi assim uma pessoa muito especial para o nosso curso, porque ela foi uma grande lutadora. Ela é uma pessoa muito conciliadora e ela se fazia ouvir, sabe, pela instituição. Um curso que estava começando, então assim, estruturando o currículo, né, porque ela era a coordenadora do curso, né, então estruturando o currículo, e eu tinha uma afinidade muito grande com ela. A Leopoldina, ela alavancou a enfermagem, e era a enfermagem direcionada ao científico, à pesquisa, à extensão. A Leopoldina era muito de ver o enfermeiro trabalhando extramuros universidade. Então nós fizemos currículo voltado a extramuros. Então nós tivemos campos de prática nas Coabs, nos postos de saúde, no município, né, em alguns hospitais na região. Inclusive depois, quando o aluno fazia sua monografia, eu tive aluna que estagiou no Mãe de Deus. Então essa abertura eu atribuo a Leopoldina, uma visionária. Ela nos levava a pensar grande. Isso é muito bom. Graças aos esforços construídos ao longo de 5 décadas, uma trajetória marcada pelo cuidado, pelo ensino, pela extensão, pela pesquisa e pelas pessoas que fizeram da enfermagem um compromisso com o outro. O curso de enfermagem celebra 50 anos de história. Diversos professores e professoras passaram pelo curso ao longo desses anos. Mas o que terá motivado cada um e cada uma a escolher a enfermagem? A enfermagem, para mim, chegou de uma maneira que eu gostava da área da saúde, mas não sabia exatamente que área seguir. Lembro que naquela época, né, recém terminando o ensino médio, cheia de dúvidas, também fui fazer vestibular para vários cursos diferentes na área da saúde e acabei aprovando, então, no curso de enfermagem. E no início eu não sabia exatamente o que era enfermagem, o que o enfermeiro fazia, quais eram as atribuições, e comecei a me apaixonar pelo curso no decorrer do curso, principalmente quando iniciaram as atividades práticas. Foi interessante que o médico da minha cidade perguntou para mim, num chimarrão de esquina, com meus avós e meus tios, o que eu queria ser quando crescesse. Eu tinha 19 anos e disse para ele, quero ser enfermeira. Ah, vou dar férias para a minha enfermeira e tu vem lá que eu te ensino. Não, eu quero ser enfermeira alto padrão. Na época se chamava assim. Ele encaminhou, porque era compadre do Dr. Mariano da Rocha, encaminhou uma carta em que eu pude vir e me apresentar para o Dr. Mariano da Rocha e conhecer como era a faculdade. Na minha família tem várias pessoas da saúde. A minha irmã mais velha é médica, formada aqui no CCS também. E a minha mãe sempre fez procedimentos de enfermagem em casa. Assim, na época que se fervia a seringa e ela que aplicava as intramuscular, enfim, eu cresci vendo isso, entendeu? Não sei se foi isso que determinou, mas na hora de definir qual vestibular, eu só pensava saúde. Eu tinha 9 anos de idade e eu resolvi que eu queria ser enfermeira. Meu irmão mais novo nasceu e eu fui visitá-lo, daí conhecê-lo num hospital, e eu entrei e achei aquele ambiente
interessante. E aí foi ali que eu despertei para isso e nunca mudei de opinião. Na verdade, o meu pai era professor da UFN, né? Na verdade, começou lá na FACEM, no curso de enfermagem, e desde muito cedo eu convivia com ele, né? Atuando na graduação com enfermeiros, e além disso, o meu pai e minha mãe são professores. Então, eu tive 2 espelhamentos, o primeiro de docente, e o segundo de enfermagem, né? Eu sempre quis ser enfermeira e eu sempre quis ser professora, desde sempre. E consegui aliar, né, essas duas atividades, né, atualmente na minha profissão, que é a docência na enfermagem. Então, desde sempre. Isso é muito interessante porque eu, desde muito pequena, eu sou a irmã mais velha, né? Então, o irmão caiu e ralou o joelho. Quem saía correndo para buscar alguma coisa para passar no joelho era a Estela. Aí fui crescendo, quando eu estava no ensino médio, né? Eu comecei a fazer um cursinho que se chamava Visitadora Sanitária, que eram assuntos da área da saúde. Então, desde cedo eu tenho esse interesse por assuntos da área da saúde e pela questão de cuidar das pessoas, né? Que começou então com os irmãos e deu seguimento depois. E eu já de imediato, foi o meu primeiro vestibular e único vestibular que eu fiz para a área da enfermagem. Eu tive uma situação de vivência familiar quando eu tinha 15 anos, na verdade uma tragédia familiar em que aconteceu um acidente de trânsito com 4 familiares meus, 3 faleceram e 1 sobreviveu. E aí 2 eram crianças, 2 desses falecimentos, né, eram de crianças. E aí o que aconteceu? Todo mundo se envolveu com essa questão e eu, nos meus 15 anos de vida, fui para o hospital cuidar do único sobrevivente. E aí, a partir desta vivência, não só eu particularmente, como o retorno que eu tive das pessoas, né, que iam acompanhando todo o processo de cuidado que eu realizava, começaram a despertar: tu tem todo jeito para ser enfermeira, tu tem o dom de ser enfermeira, enfim. Então, foi a partir desta vivência que eu tive a motivação para fazer o vestibular, que eu prestei logo em seguida, porque eu tinha 15 anos quando isso aconteceu. E eu prestei vestibular aos meus 17. Então, justamente no momento da vida em que o estudante de ensino médio, né, tá escolhendo qual direcionamento profissional que vai dar para a sua vida. Eu sempre gostei muito da área da biologia, né? E eu acho que tem a ver com a história em casa também, né? Minha mãe era muito cuidadora, as mulheres são muito cuidadoras, né? Aprendem a ser cuidadoras. E a minha mãe era muito solidária com as pessoas, enfim. Eu acho que tem a ver com isso, com essa minha coisa da minha história mesmo, de vida, de ajudar vizinhos, né? Fora que eu sempre gostei da área da biologia. Tinha sempre vontade de trabalhar na saúde e com criança. Quando eu era criança, eu brincava de cuidar das minhas bonecas, inclusive elas eram todas furadas porque eu dava injeção de verdade, eu conseguia agulha e seringa. Então eu pensava em ser pediatra, obviamente, né? Naquela época não se tinha muita divulgação do curso de enfermagem. Aí eu fiz o primeiro vestibular para medicina, como eu não passei, fiquei muito pouquinho. Eu conversando com uma amiga que eu conheci por intermédio de uns amigos meus, ela era técnica de enfermagem e trabalhava na UTI neonatal aqui do USM. E ela começou a contar o que ela fazia e eu disse: mas é isso que eu quero fazer. Daí ela disse: então faz enfermagem? Daí eu falei: o técnico? Ela falou: não, curso superior. Daí que eu conheci o curso superior, isso foi lá em 1990, 91. Então eu prestei o vestibular para enfermagem e entrei na primeira tentativa, né? E fui me apaixonando cada vez mais pelo curso. São décadas de história.
dedicação e afeto, em que memórias ajudam a construir legados. PET, o Programa de Educação Tutorial da Enfermagem, é um programa que engloba o ensino, a pesquisa e a extensão, né? Então temos em geral a gente tem em torno de 12 estudantes, né, da enfermagem, e a gente tem a possibilidade de ter mais 6 estudantes não bolsistas, então temos 12 bolsistas e até 6 não bolsistas, e uma tutora, né, que no caso sou eu. Esses alunos são selecionados a partir de um processo que envolve algumas etapas, entrevista, prova escrita, prova de oratória, e a partir disso a gente seleciona aqueles estudantes que têm um perfil desejado para desempenhar atividades de ensino, pesquisa e extensão. Eu lembro que logo que eu ingressei, outros estudantes, outros colegas comentavam sobre os grupos de pesquisa. E isso era uma questão assim que me chamava a atenção pelo fato de nós podermos, né, pesquisar. Isso me chamava muita atenção na época, participar de grupos de extensão. E já havia naquela época coordenado pela coordenadora à época, que era a professora Marlene Gomes Terra. Ela fazia então as jornadas de produção acadêmica, que eram espaços onde os estudantes poderiam apresentar trabalhos científicos sob orientação do supervisor, orientador, né? E se concentravam essas atividades normalmente no final do semestre. Então, essa jornada de produção acadêmica foi a minha primeira, meu primeiro incentivo, né, na pesquisa. Eu lembro que nós fizemos um relato de experiência sobre a atividade na atenção básica, onde nós estávamos ingressando, né? Isso já foi no ano posterior à minha entrada, em 2003. Eu ingressei em 2002, então em 2003 a minha primeira produção acadêmica foi nessa jornada de produção acadêmica, né, aqui do curso. Eu fui 3 vezes, estive 3 vezes na gestão do departamento nesse período, justamente porque eu penso que está inserido. Primeiro que, né, a nossa função é ensino, pesquisa, extensão e gestão, né? A gestão é um pilar da nossa ação, do nosso trabalho enquanto docente dentro de uma instituição, e especialmente na instituição pública. E aí, né, e foi por onde eu comecei a conhecer também a universidade, a sua dinâmica, protocolo, né? Eu fui coordenadora do curso de julho de 2017 a julho de 2019. Também fui coordenadora do curso ali de julho de 2019 até maio de 2022. Então, eu tive alguns desafios bem importantes dentro desse meu processo na coordenação do curso. O primeiro deles foi conhecer a instituição, conhecer quem faz parte dela, né? Conhecer todos os fluxos em relação ao ingresso de estudantes, né? O tentar fazer com que os estudantes se sentissem pertencendo aqui à nossa universidade, porque isso é um desafio grande também. Algumas experiências coletivas foram marcantes, como as vivências na Unidade Kennedy e da Repensul. Em 1992, um grupo de professoras daqui, encabeçada pela Sheila Mondardo e pela Vânia Olivo, nós elaboramos um projeto de extensão, um grande projeto de extensão, e fomos lá para a Unidade Sanitária Kennedy, que era uma unidade grande, tinha sido construída para ser uma unidade mista, ou um mini hospital, vamos dizer assim, pelo Estado. Aí o Estado municipalizou, né? E que foi transformado a unidade básica da Kennedy em um laboratório de práticas de saúde. Então nós tínhamos 2 professores da saúde coletiva, da Departamento de Saúde, na época acho que era Saúde Pública, que nos ajudaram a fazer um diagnóstico situacional da área de abrangência do posto, e aí a gente fez planejamento de saúde, nós tratávamos as crianças com desnutrição, que naquela época tinha bastante crianças com desnutrição, com projetos junto com a nutrição aqui da UFSM.
Então todos os cursos todos os semestres passavam por lá, né? Desde o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, enfim. Todos eles passavam por lá para ter alguma experiência dentro desse novo modelo. Para que a gente fizesse isso, a gente teve que estudar muito. E aí eu lembro que a gente fazia estudos lá na unidade mesmo. Nós escolhemos a Kennedy porque era um espaço muito grande para a gente fazer aquelas rodas de conversa com a comunidade, né? Com os hipertensos, com diabéticos, com mulheres, com gestantes, ali começou a se investir muito, né, em educação e saúde, né? Grupos de adolescentes, grupos de mulheres no climatério, enfim, tudo isso a gente conseguiu desenvolver lá. Então eu sinto assim que eu tive a oportunidade de vivenciar isso. Porque foi algo muito inovador daquelas professoras na época, e eu como aluna aprendi muito com isso. Eu fiz parte, todos os meus colegas, né? Eu acho que todos saíram assim com outra visão do que é fazer saúde pública. Mas aí vem uma coisa muito importante. Nós aspirávamos uma pós-graduação, mas ela não estava acontecendo até que a professora Ana Lúcia Kirchhoff participou em Brasília de um evento de enfermagem e veio com a notícia. Havia possibilidade de formação de uma rede. A rede de pós-graduação da região sul congregaria 6 universidades federais: Paraná, Santa Catarina e as 4 do Rio Grande do Sul. A Repensul foi um projeto desenvolvido, capitaneado por uma professora aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, justamente para fomentar essa formação, né, essa qualificação para mestrado e doutorado. Então, naquela época, eu terminei o mestrado por este projeto, por este grande projeto, que alavancou a nossa região na área da enfermagem, da formação de mestres e doutores. Então, esse processo de qualificação envolvia, no primeiro momento, preparação para o mestrado. Então, os docentes efetivos tinham a possibilidade de cursar mestrado. E daí, junto com isso, eu fui, então, buscando também conhecer mais, me aprofundar mais, e foi despertando cada vez mais o desejo por me qualificar. Tanto é que eu consegui fazer o mestrado por meio desse projeto. Eu acho que foi uma grande alavanca, sabe, para a formação dos profissionais da enfermagem, dos docentes e também de enfermeiros, porque se abriu para a possibilidade de enfermeiros do hospital universitário fazerem o seu mestrado também, interinstitucional. Então eu acho que foi assim um projeto belíssimo que a gente participou. A pandemia da Covid-19 marcou profundamente a história da humanidade e também a trajetória do curso de enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria. Em um dos momentos mais desafiadores da saúde pública, a enfermagem esteve na linha de frente do cuidado, da pesquisa e da orientação à comunidade. E durante a pandemia eu era chefe da enfermagem, estava na chefia da enfermagem. E aí na chefia da enfermagem, eu com mais várias colegas, óbvio, mas assim, coordenei a vacinação na universidade. Quando chegou as vacinas, eu falei para a Tamires, que é da enfermeira do município, porque chegou ali janeiro, fevereiro, né? E ela disse, não sei como é que nós vamos fazer com as férias. Eu disse, nós suspendemos as férias. Se chegar a vacina, nós vamos vacinar, porque essa é a nossa prioridade, nós vamos vacinar. E aí vocês conhecem o movimento que aconteceu dentro da universidade, porque foi liberado primeiro o profissional de saúde, foi devagarinho, né, que a vacina foi entrando. E aí eu me envolvi muito e me envolvi com o centro, porque daí eu conversava com todos os coordenadores de curso, nós tínhamos uma comissão de biossegurança dentro do centro, eu participava, enfim, eu me inseri no CCS, eu saí da enfermagem e consegui entrar em vários outros locais em função da pandemia, em função da vacinação. Ser coordenador do curso assim, foi um grande desafio também para mim, porque eu peguei o curso no período saindo da pandemia, né, em que a gente tinha muitas coisas para ajustar, para alinhar, com
com disciplinas que ficaram atrasadas, com recuperação de disciplinas, com turmas, né, que estavam paradas durante o período da pandemia, que a gente precisava reorganizar isso. Então, até esse momento, acredito que ainda tenha turmas, né, tipo, no meio de campo aí, né. Então, em vez de ter 10 turmas de enfermagem, a gente estava com 12, 13 turmas ao mesmo tempo. Então, esse foi um grande desafio, assim, de reorganizar, né, essa estrutura curricular, né, para esses estudantes que estavam esperando um momento para poder retornar às práticas, né, desde que estivesse com segurança sanitária, né. Um curso com tanta história merece ser celebrado. E, ao longo dos anos, diversos eventos marcaram essa trajetória. O primeiro deles foi os 25 anos do curso, que foi organizado pela professora Stella Maris Padoin, que era chefe de departamento na época. E foi durante um evento, nós tínhamos uma jornada acadêmica do curso, foi em maio, e daí durante essa jornada foi feita toda uma celebração dos 25 anos, tivemos camisetas, adesivos, e foi feita uma homenagem aos professores. Foi a minha primeira homenagem como professora já. Eu vou falar dos 25 anos porque foi um evento que eu coordenei, né, pelo lugar que eu estava ocupando na época, e o nosso lema nos 25 anos é toda ação humana faz história. E é isso, né? Então, toda a ação que a gente faz como docente, como estudante também, claro, num cargo administrativo, enfim, toda a ação humana faz história, e foi isso que nos moveu naquela época. Foi em 7 de julho daquele ano que a gente lembra com carinho. A gente conseguiu reunir várias pessoas, conseguiu construir um mural de fotografias. Nós fizemos mesas lindas, teve mesa do projeto pedagógico também, né? Que a gente trouxe professores, tem várias mesas assim, egressos do curso, professores já aposentados. Teve exposição de painéis, né? Para apresentarem trabalhos também. Foi lindo, assim, tivemos coquetel, né, nesse evento. Porque na época ele aconteceu concomitantemente a um evento que nós tínhamos semestralmente, que era a jornada acadêmica do curso de enfermagem. Na época, o chamado trabalho final de conclusão do curso era o relatório de estágio. E esse relatório, que tem que ter uma defesa pública, ele era feito num evento acadêmico. Então, se tinha sempre 2 jornadas acadêmicas por ano. Eu participei de todas as comemorações do aniversário do curso. Eu me lembro, teve uma comemoração que foi bem importante, que foram os 25 anos do curso. Ela foi feita no Parque Morotim e nós ganhamos umas roupas assim, tipo, bem bonitas para vestir, lenços, e aí teve apresentações musicais. Foi um desafio para nós para montar tudo, e eu acho que ficou na história do curso aqueles 25 anos. A gente mandou fazer bottoms, a gente fez camisetas, né, pros alunos que participaram, e aí foi muito emocionante porque vieram professores aposentados, né, e dar o seu depoimento no curso. Não, eu me lembro dos 25 anos, sim. Foi um evento muito bonito, né? Onde muitas professoras até que já tinham saído foram lembradas e, enfim, foi bem bacana. Mas foi muito lindo, sabe? De ver os professores, de ver colegas aposentados, que teve um painel com eles também, uma mesa redonda que eles falaram. Muitas fotos, né? Muitas comemorações, o pessoal da reitoria participando junto conosco. Isso era uma característica, eu acho que muito da enfermagem, não sei de outros cursos, porque eu não acompanho, posso falar mais da enfermagem, mas sempre que tudo que a gente faz é muito junto da direção do centro, junto à reitoria, né? E depois, quando o curso fez 35 anos, eu estava na coordenação e eu organizei esse evento, né? E aí foi, como eu falei, né? Eu gosto muito da história e eu fui atrás do resgate histórico do curso.
E daí que eu consegui conversar com a professora Leopoldina, daí ela nos mandou um vídeo para esse evento, foi um dia de celebração, e nós fizemos uma mesa no início do dia com um breve histórico do curso, que daí tinha as professoras aposentadas, as fundadoras fizeram falas nessa mesa. Eu recebi uma homenagem, foi no auditório do CCS, que eu não sabia que eu ia receber. Eu estava bem quietinha, sentada lá no fundo, e era a professora Marques e a professora Eliane, que eram as coordenadoras na época. E aí elas fizeram todas as apresentações lá. Daqui a pouco elas disseram que tinha uma pessoa que era muito importante para o curso, que elas gostavam muito, mas eu nem imaginei que era eu, sabe? Aí eles gostaríamos de chamar a funcionária Ellen para vir até aqui. Daí os alunos diziam assim, gritavam: a Ellen é boa companheira, a Ellen é boa companheira. Eu nunca esqueço essa homenagem. E aí, eu fiquei bem emocionada, eu não esperava. E assim, eu acho que isso motiva, né? Me motivou bastante. E à tarde nós tivemos mesa de egressos. Nós chamamos um egresso de cada década do curso e um estudante atual, né? Então tinham 5 pessoas na mesa e cada um foi falando das dificuldades da sua época. Chamamos da primeira turma também. E depois nós fizemos uma homenagem para os professores que eram egressos do curso. Nós fizemos umas plaquinhas, né, para os professores egressos do curso como uma homenagem e para os professores aposentados. Então, assim, foi muito bom, porque eu conhecia até coisas que eu não conhecia da história do curso, ouvindo essas professoras que foram fundadoras, né, do curso. Um espaço de trocas, aprendizados e formação. São as pessoas que constroem essa história. Vozes que habitam corredores, salas, plantões, abraços e memórias. Um sentimento que carrega o carinho, o cuidado e a sensibilidade. E que, ao longo do tempo, ajudou a transformar vidas e a deixar marcas em diferentes gerações, construindo um significado do que a enfermagem é. A enfermagem é a grande arte do cuidado. E o fazer enfermagem, para mim, não é só fazer uma técnica ou pelo estudo você conseguir desenvolver a habilidade. A habilidade vem de dentro. Você tem que ter a empatia, você tem que ter a compaixão, você tem que ter o ânimo, a disposição, a criatividade, a vontade. Tem que ter o brilho nos olhos, sabe? Tem que ter a vontade de conviver com as pessoas, de compreendê-las, de sentir o lado delas e ter a garra de buscar o fazer melhor, como se estivesse no lugar delas. A enfermagem, para mim, ela me deu pertencimento. Através da enfermagem, desta profissão que no início muito desconhecida, chamada de enfermeira de alto padrão, lá nos anos 70, 80, essa profissão, ela me deu tudo o que eu sou hoje, eu sou fruto desta profissão. E a enfermagem é uma profissão, né, que junto com as demais profissões do campo da saúde, ela é essencial no cuidado da saúde da população, das populações, seja individuais ou coletiva, né? Então a enfermagem tem um lugar, não é nem papel, tem um lugar importante nesta equipe multidisciplinar, porque o processo de saúde e de doença, ele não é só a ausência, né, que a saúde não é só a ausência de doença, mas tem uma complexidade que cada vez mais nós profissionais e docentes da área da saúde, precisamos compreender para podermos, incluindo nesse processo de formação, esses novos desafios que vão se colocando no processo da vida, né? Enfermagem é a gente cuidar do outro com atenção, agir com segurança, sempre buscando a melhoria da saúde dessas pessoas. Eu sempre comento com os estudantes que não basta eu cuidar da pessoa que está acometida pela doença, mas eu preciso cuidar dessa família que está aguardando do lado de fora de um centro cirúrgico, que está aguardando pela alta hospitalar. Então, cuidar da família faz parte do cuidado da enfermagem. A enfermagem, para mim, nossa, é minha vida.
A enfermagem, então, é a profissão, né, que eu escolhi, e eu, né, sou apaixonada pela enfermagem. Escolhi também estar desse lado, assim, da formação, né, de enfermeiros. Então, acho que a gente tem que brilhar o olho, assim, é o que eu digo para os alunos, né? Então, eu pego alunos do início de curso e digo que, conto inclusive a minha história, que de início eu não sabia exatamente o que era enfermagem, mas que depois que eu descobri, né, virou, assim, o meu propósito. E enfermagem, para mim, é a gente é cuidar, né, do outro, é a gente ter sempre essa sensibilidade no momento de estabelecer esse cuidado, né, pensando que não é só um paciente, mas esse atendimento, né, talvez para o profissional, né, é mais um, mas para aquele paciente que está recebendo cuidado nunca vai ser, né, a gente vai marcar a vida dele porque a gente vai estar presente nos momentos que talvez essas pessoas, nos momentos mais difíceis, né, da vida delas. Então, que a gente sempre tenha que ter essa sensibilidade, esse cuidado, né, para tratar, para atender. E a enfermagem, a gente vai estar presente em todos esses momentos, né? Quando os pacientes procuram um serviço de saúde, quando muitas vezes estão diante de um diagnóstico difícil, quando não sabem exatamente o que fazer, quando estão tratando uma determinada situação. Então, que a gente possa estar lá presente, né, acolher, fazer o melhor, né, sempre pensando que a gente pode fazer de uma forma com que a gente também gostaria de ser atendido. A enfermagem, para mim, é a possibilidade de educar, né, os estudantes, e a possibilidade de estar junto de pessoas que, em geral, estão num processo de vulnerabilidade, estão num processo de adoecimento, e fazer com que essas pessoas possam viver o processo de doença no contexto hospitalar, que é onde eu mais me enquadro, e as minhas linhas de atuação, fazer com que, né, esse processo seja menos doloroso, menos sofrido, né, porque dentro de um contexto geral de saúde, de doença, as pessoas sofrem muito, né? E eu acho que o sentido nosso enquanto docente, enquanto atuar na enfermagem, é justamente isso, é amenizar esse sofrimento e fazer com que os nossos estudantes tenham uma humanização no sentido de atuar na melhor intenção e no melhor benefício sempre para o paciente. Eu começaria a dizer assim, ó, que tudo passa pelo sentir. A enfermagem tu precisa sentir e vivenciar a enfermagem. Vou me emocionar, porque a enfermagem não cuida somente do outro, né? Ou mesmo da preocupação de formar o outro. Isso é uma preocupação que a gente tem, não sei se é preocupação. Eu sempre penso nas palavras antes de dizer, porque eu tenho uma base filosófica, né? E dentro da enfermagem, não é uma preocupação antecipada, mas é a preocupação no sentido de zelo pela formação do aluno, né? Uma compaixão de poder acompanhar aquela formação para aquilo que a gente pensa e sente o que seja enfermagem, do cuidado que a gente chama de humano, que não precisaria dizer, né? Ai, a enfermagem, para mim, ela é fundamental em todos os lugares, porque a gente promove saúde, a gente previne doenças, a gente busca trazer para mais perto das pessoas o como elas podem cuidar de si, o como elas podem cuidar de quem está próximo delas. E a enfermagem, ela é a minha vida, sim. Quando eu penso na enfermagem, eu penso muito na questão do cuidado, mas de um cuidado que é ampliado, porque a gente tanto produz conhecimento quanto procura ensinar, né? Que a gente não ensina, né? O ensinamento é mediado pelo mundo. Mas procura transmitir que o cuidado deve ser ampliado,
no sentido de que eu não vou ver só a queixa, ou não vou ver só o sinal, né? Eu pretendo ver mais daquela pessoa, a sua família, o seu mundo, a sua vida, para poder contextualizar com o que eu vou conversar com ela. Então, aquele cuidado ampliado. É tudo. Enfermagem é vida. Porque se não tem enfermagem, não tem vida. E eu não estou aqui falando da visão hospitalocêntrica, curativista, só do processo de reabilitação. Estou falando de promoção da saúde mesmo. De promoção do viver saudável, de promoção do envelhecimento saudável, do nascer e do crescer saudável. Os enfermeiros estão envolvidos nos cuidados de promoção, de prevenção da saúde e também de cura e de reabilitação em todas as etapas da vida. Mas enfermagem para mim é tudo, porque a minha vida é enfermagem, né? Eu vivo e respiro enfermagem há 30 e poucos anos e então, assim, cada vez que eu leio mais e estudo mais sobre enfermagem, mais eu vejo o quanto ela faz parte da minha vida, né? Eu ajudo minha família com o meu ganho, né, salarial que eu tenho devido à enfermagem. A enfermagem me deu possibilidade de ajudar minha família, de constituir uma família, de ter os meus filhos, de ser exemplo para eles também. Então, a enfermagem para mim é uma paixão. Sabe? É uma paixão mesmo. A enfermagem é uma profissão que tem uma grande missão nessa vida, porque ela faz tanto o acolhimento, quanto a escuta, quanto a prevenção de doenças, quanto a promoção da saúde. Ela observa, ela age, ela faz gestão, ela faz educação. Então é um profissional muito amplo, que pode e está em vários setores. Eu sempre digo que, para os alunos eu digo isso, nos municípios tem prefeito e tem enfermeiro, ou enfermeira, né? Porque tem que ter enfermeira para abrir serviço. Sem dúvida é aquela profissão que cuida das pessoas. É a profissão que cuida das pessoas. E que para isso ela tem que gostar das pessoas também, né? Ela precisa não ser máquina, ela precisa ter sentimento, ela precisa se envolver, né? Para que ela consiga realmente ajudar, né? E contribuir com as pessoas. O profissional de enfermagem, ele para mim é o elo de ligação aos outros profissionais da área da saúde. Posso dizer ainda que a profissão é muito bela. E assim, entre memórias, encontros e afetos. Essa história segue sendo escrita. Uma história feita de presenças, de mãos que acolhem, de vozes que ensinam, de pessoas que escolheram cuidar. O tempo passa. Novas turmas chegam, outras partem, mas algo permanece. Um sentimento que atravessa gerações e ecoa em cada corredor, em cada sala de aula, em cada plantão, em cada memória. Porque a enfermagem não se constrói apenas com técnica, mas com humanidade. E talvez seja isso o que torna essa trajetória tão especial: a capacidade de tocar vidas e também de ser transformado por elas.